Bora, fiel, se liga agora na análise do Zé Elias sobre a vitória do Corinthians 1-0 no sufoco no finalzinho. Yuri Alberto salva o timão e o Dorival Júnior que fez tudo errado nesse jogo. Se liga só, já deixa o seu comentário o que você achou dessa pelada de hoje, em que joguinho feio. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians terminou agora há pouco, hein? Foi até Rio Claro, venceu o Velo Clube, o gol ali no apagar das luzes. É o nosso primeiro assunto, essa vitória do Corinthians, que ajudou e muito, hein, Zé? Nós olhávamos aqui, estávamos acompanhando o jogo juntos, em termos de classificação, principalmente essa vitória muito importante para o Corinthians, e um jogo abaixo do time lá em Rio Claro, né? Hoje teve Garro, mas também pouco produziu esse meio do Corinthians. Depois o Dorival vai soltando um jogador ou outro, o Yuri Alberto entra com o jogo rolando e acaba marcando esse único gol da vitória, enfim. Mas se esperava mais desse Corinthians em desempenho. Não, sem dúvida, né? Se esperava-se muito mais. É que é um time mesclado, né? Vamos dizer assim. O Dorival tem falado isso, que ele vai dar rodagem para todos os jogadores do Corinthians, para que quando começar, né? Começar o Campeonato Brasileiro, o time possa estar mais ou menos equilibrado em relação à quantidade de números de minutagem, né? Para os jogadores. Mas foi um jogo bem abaixo. O Corinthians não consegue marcar pressão, não consegue pressionar o Velo Clube. O Velo Clube praticamente jogando no contra-ataque. O time com muita lentidão para fazer as trocas de passes, e aí fica muito fácil, né? Ficou muito fácil para a equipe do Velo Clube marcar. Praticamente no primeiro tempo só chute de longa distância, o Vitinho, o Guinegão. No segundo tempo já foi um pouquinho melhor, tentou sair um pouco mais pro jogo, né? Mas aí surgiram os espaços pro Velo Clube, principalmente aproveitar essas faltas laterais, né? Que no primeiro tempo nós tivemos 2 oportunidades, se não me engano, pro Velo Clube. No segundo tempo essa bola também aí com o número 5, né? O Marcelo, que é o capitão da equipe do Velo Clube. Mas assim, time do Corinthians bem abaixo, alguns jogadores eu acho que precisam entender que essa é a oportunidade para mostrar serviço e para falar para o treinador, estou aqui, pode contar comigo. Por exemplo, o próprio Vitinho fez um bom jogo, mas ele pode render mais, né? Você tem o Charles, eu acho que o Charles poderia jogar um pouquinho mais. O Matheus Pereira também, ele é muito bom com a bola nos pés em relação a fazer passes entre as linhas, viradas de jogo, mas ele precisa dar um pouco mais de ritmo, né, para essa equipe do Corinthians para poder jogar, especialmente quando ele joga como um primeiro volante ali. E aí no finalzinho do jogo, né, o Vitinho tentando a jogada, e o Yuri Alberto tinha acabado de entrar, entrou com 70 minutos de jogo, né, junto com o Mateuzinho, com o próprio o Bidon, tem o Pedro Raul também, o Dorival mudando a forma de jogar da equipe do Corinthians para justamente tentar ter mais homens na área ali para pressionar a equipe do Velo Clube, mas muito abaixo. Eu acho que o Corinthians pode render um pouquinho mais, como eu falei aqui, né? Os jogadores que entram poderiam, né, utilizar esse jogo como uma pré-temporada, mas para se condicionar, para mostrar para o treinador que tem um pouco mais de condição física, técnica, se colocar em prontidão para o treinador. Eu estou gostando muito do André. O André, falei no primeiro comentário aqui, né, logo, que para mim ele lembra muito o Gilmar Fubá. Né, meu último jogo no Corinthians foi o primeiro do Gilmar Fubá, então eu tenho uma lembrança muito boa do Gilmar, o jeito de correr, a entrega, né, ele vem fazendo bons jogos. Lógico que é jovem, comete alguns erros que é natural, né, não tem jeito, a experiência e o tempo vão dar um pouquinho mais de tranquilidade para ele jogar, mas acho que o Dorival provavelmente vai falar que está satisfeito com o resultado, um jogo, uma vitória importante, que coloca o Corinthians na condição de classificado, né, do grupo ali, porque até então o 0-0, o Corinthians estava fora da zona de classificação, mas tem que render um pouquinho mais. O Dorival tem que cobrar um pouco mais dos jogadores para que, pelo menos a parte física, eles possam jogar e pressionar as equipes adversárias. Uma coisa são os clássicos, que a gente entende o respeito. E não é desrespeitando o Velo Clube, mas é entendendo a distância que existe entre um clube, né, a distância técnica, física, tática, para o outro. Então, o Corinthians, de investimento, o Corinthians deveria sim pressionar um pouquinho mais e jogar um pouco mais. Acho que o Corinthians está na hora de jogar um pouco mais. E tem o que você falou, além do aproveitar desses mais jovens que o Dorival também tá utilizando, né, Zé? Quem ainda tá chegando, a gente falava lá na redação do Milans também, o lateral. Pedro Milans, né? Como ele tem
Hoje eu acho que ele fez um bom jogo, né? O primeiro jogo, você entra muitas vezes um pouco inseguro para ver o que vai acontecer. A questão da falta de entrosamento, são poucos dias de treinamento, né, juntos. Então, você não sabe se você gosta de receber a bola na frente, se gosta de receber a bola aqui. Essa é uma questão, né? Porque o Corinthians ainda tem essas novas peças, o Gabriel Paulista também é recém-chegado, mas já... Tem todas essas situações, né? Por isso que eu falo sempre, né? Quando você tem esses jogos, normalmente a maioria dos grandes clubes usam os campeonatos regionais para dar minutagem para os seus jogadores, para quando começar o Campeonato Brasileiro, eles possam estar com um ritmo bom, uma autonomia de jogo, né? Por exemplo, 60, 70, 75 minutos mais ou menos, um ritmo forte. Mas não foi isso que eu vi hoje. Eu esperava um pouquinho mais. Confesso que esperava um time pressionando o time adversário, tocando a bola com velocidade, porque o time do Corinthians tem mais qualidade que a equipe do Velo Clube. Vamos dar uma olhadinha em números desse jogo, deste Velo Clube 0, Corinthians 1 na tela. Posse de bola 33% a 67%, finalizações 12 a 14, certas 1 a 6, grandes chances 3 a 2, ações da área rival 11 a 17, passes errados 60 a 74. Nas grandes chances ali... São 3 bolas paradas. Uma a mais ali do Velo, aí, né? É o algoritmo que joga a favor. Muitas vezes a gente fala, né? Os números nem sempre traduzem muito o que é o jogo, né? Até do que se cria, enfim. É tudo isso que a gente estava falando desse Corinthians, ok, fica mais com a bola e tal, mas o quão efetivo consegue ser, né? Essa é a grande questão. Assim, a gente tem que levar em consideração isso, né, Cláudio? Eu sei que é começo de temporada, mas... Você até falou deixar o pessoal bem pro brasileiro. O brasileiro começa no meio da semana, né? Quarta-feira, né? Então, aí que tá, não tem tempo pra isso. O Dorival usou, né, esses primeiros 5 jogos do Campeonato Paulista, justamente para dar minutagem. Ele até falou, vou mesclar, vou aproveitar, vou mexer bem na equipe para quando chegar a estreia do Campeonato Brasileiro, que eu possa ter os 11 jogadores com uma minutagem um pouco mais, vamos dizer assim, com a capacidade de aguentar, né, a pressão, o ritmo de jogo um pouco mais forte, uns 70, 75 minutos. Eu acho que ele rodou, nós vimos aí alguns jogos do Corinthians que o Corinthians ganhou, mas jogou bem abaixo, empatou também jogando bem abaixo. Tem alguns jogadores que se destacam, esse aí, né? O Yuri voltou, teve jogo contra o Santos, jogou muito bem, hoje entra, faz o gol, mas a gente espera sempre mais quando você tem um time que tem uma diferença muito grande em relação à parte técnica. O time do Velo Clube hoje era defesa contra ataque. Natural, ninguém esperaria que podia esperar que o Velo Clube fosse sair e pressionar o Corinthians. Não. Todo mundo lá atrás esperando o contra-ataque, o erro do Corinthians. E o Corinthians com muita lentidão, com muita, como diria o Pascoal, né? Malemolência, vamos dizer assim, para poder jogar, e faltou, acho que, esse ritmo um pouquinho maior. E os jogadores têm que aproveitar. O próprio Guinegão, que o ano passado acabou o ano em alta, esse ano definiu aqui muitas vezes o ano passado, né, Zé? Esse ano aqui ele não conseguiu fazer um jogo no mesmo nível que foi o ano passado. E aí cai naquela mesma história. O Corinthians depende do Memphis para voltar, depende dos 11 titulares para poder jogar, um nível alto para poder encarar as outras equipes. Então, acho que o Dorival tem a experiência necessária para encontrar aí os 11 jogadores e também identificar aqueles que ele pode exigir um pouco mais e aqueles que tem que administrar a questão do entrosamento, do conhecimento, como essas peças que estão chegando agora, né? E como a gente dizia, né, como essa vitória foi importante, o Corinthians foi para 4º na classificação geral com 8 pontos, né? Antes, com o empate, estava ficando fora da zona de classificação ali dos 8 colocados, né? A rodada ainda termina amanhã. Amanhã a gente ainda tem no Canindé Portuguesa e Guarani. Aí também pode mexer um pouquinho ali na classificação, mas o Corinthians está dentro dessa zona. Aliás, olha a rodada aí, essa 5ª rodada de Campeonato Paulista na tela pra gente. Os jogos começaram no sábado, com São Bernardo 0, Mirassol 4, Ponte Preta 2, Noroeste também 2, Palmeiras 3, São Paulo 1. Já no domingo, Santos e Red Bull Bragantino 0-0, jogo na Neoquímica Arena, Capivariano 1, Primavera 2, Novo Horizontino 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0, e este Velo Clube 0, Corinthians 1. E como falei, fechando essa 5ª rodada, amanhã à noite, Portuguesa e Guarani no Canindé. Muito bem, a gente segue acompanhando a movimentação também lá em Rio Claro, qualquer novidade trazendo aqui dentro do nosso Sport Center esse pós-jogo dessa vitória do Corinthians para cima do Velo Clube. Agora estourou. E é o seguinte, você falou do Alisson, Marília. Vamos ouvir agora o Marcelo Paz,
que é o novo diretor de futebol, gestor do futebol do Corinthians, hoje tem muito título, e ele falando dessa situação do Alisson e outras coisas a respeito do Corinthians, que também, ele só fala do Alisson nesse trecho, não fala do... Rony Martinez e Memphis, o Alisson nós estamos falando. O presidente do São Paulo falou que resolve na segunda-feira. Vamos ouvir o Marcelo Paz, vamos lá. A situação do Martínez é uma situação incômoda, não posso negar isso. Eu soube da não vinda dele no dia que eu cheguei aqui, dia 3, né, na apresentação, me foi passado de que ele não viria, porque tem um problema no seu passaporte. O que é o problema do passaporte do Martínez? Todas as folhas estão usadas, então tem que fazer um novo passaporte. Ele não podia voar, né, sem o passaporte, que não tinha onde carimbar. E aconteceu isso na véspera daquele problema que aconteceu na Venezuela, né, a questão lá do presidente Maduro. A gente conta com ele como atleta, né? Foi ventilado aí alguma coisa de ele vai ser colocado à disposição, não tem nada sobre isso, zero sobre isso, mas logicamente é um incômodo muito grande, né? Porque é um início de trabalho, né? O Dorival roda muito o time, o que é natural, porque precisa fazer, e a gente sente falta de mais um atleta de qualidade, como é importante durante o ano, que faz mais de uma função no meio campo. Uma pena ele não está aqui e a gente segue acompanhando. E aí, já saiu o passaporte? Como é que tá? Saiu hoje, sai amanhã? E infelizmente está nessa pendência. Eu jamais vou desistir de permanecer com o craque no elenco. O Memphis é um craque. O Memphis é um jogador de altíssimo nível. Uma vez que se tenha as questões financeiras resolvidas, né, junto ao atleta, e isso é algo para trás, né, o atual está em dia, eu vejo ele com vontade de permanecer no Corinthians. A gente sente das pessoas isso, né? Quando ele fala de futuro, quando ele se preocupa com os próximos passos do clube. Então, o meu sentimento ao ver o dia a dia do Memphis é que ele tem interesse em ficar. Certo? Se vai ficar ou não é outra coisa, mas é o que eu vejo. O Corinthians precisa vender durante o ano de 2026, precisa realizar vendas que os valores entrem no ano de 2026. Isso está previsto no orçamento do clube. Nós estamos cientes disso. Dorival Júnior está ciente disso. Todo mundo está ciente disso, que precisa realizar a venda para equilibrar o orçamento. Isso é uma realidade. Agora tem que buscar fazer a melhor venda possível. Temos grandes ativos, jogadores de muita competência, e com idade, com juventude e com projeção internacional, que o mercado exterior, que é quem paga melhor, tem interesse, né? Bom, vamos lá, Martínez. Cara, a contrassenso do Martínez é que ele soltou uma nota essa semana dizendo: não, todo mundo do Corinthians está sabendo o que aconteceu. O Dorival Júnior falou: ele não atende meu telefone. Aí veio o Marcelo Paz tentando apagar o incêndio com essa declaração. Na Venezuela existem problemas, papel moeda, dificuldade para fazer o passaporte, é claro, mas não vem com essa conversinha. Que o Martínez tem conversado com todo mundo e o técnico Dorival Júnior está dizendo que o cara não atende o telefone dele, não responde mensagem dele. Esse é um assunto que também não dá para engolir um negócio desse. Aí a gente vê o Alisson, que amanhã deve resolver, está tudo acertado entre grana, ele vem por empréstimo para o Corinthians. E agora, Memphis Depay, minha gente. Tem a Copa do Mundo, ele vai esperar para renovar até o final. Se ele for muito bem na Copa, deve receber propostas. Ele é o artilheiro da seleção holandesa na história, é um cara que está no momento, o Corinthians recuperou o futebol dele, colocou ele em evidência. Cara, e para segurar um cara como esse, tem que dar aumento. E o Corinthians fala em vender, em reduzir a folha salarial, falando em segurar o Memphis, vai ter que vender 3. Quem vende lá no Corinthians? O Bidon, o André e o Guinegão. Yuri também. Duas propostas. E o Yuri Alberto que vai. Já está quase certo que vai para o... Então, como é que você fala em segurar um cara desse e ao mesmo tempo você fala em contenção de despesa? Esse tipo de discurso para a torcida, e o Marcelo Paz me parece ser um cara sério, pelo que fez no Fortaleza, comandava uma das ligas do futebol, é um cara que tem história. Não dá para chegar a fazer esse tipo de meio campo. Ele chegou a gente estava falando da turbulência do São Paulo, no caso do Corinthians é um vulcão. É um vulcão há muito tempo. São Paulo só está começando, o Corinthians está há muito tempo. É o pior momento institucional do São Paulo e o ano passado foi o pior momento institucional da história do Corinthians, com ex-presidente réu na justiça por ter roubado o Corinthians, 2 ex-presidentes investigados pelo Ministério Público, troca de técnico. O Corinthians ganhar 2 títulos nesse ano é uma aberração
da natureza, mas ganhou. Isso não muda o que está acontecendo no clube, uma dívida impagável, a quantidade de transfer ban que o Corinthians teve, pagou agora para poder contratar, nem sei se é bom, mas pagou para poder Pegou contratar. dinheiro emprestado, né? Exato, pegou dinheiro da Liga, da Liga Forte de Futebol. A questão do Martínez é uma questão disciplinar que eu acho que o Corinthians não está sabendo lidar. Nem o novo gerente de futebol. O anterior, o Fabinho Soldado, talvez o Rafinha consiga fazer. Tinha mais jeito com os jogadores, talvez menos jeito com os números. O Marcelo Paes claramente tem mais jeito com os números. Mas tem menos jeito com os jogadores. Os jogadores gostavam do Fabinho Soldado. Então, é uma questão disciplinar que a gente está vendo que o Corinthians não está sabendo lidar. O Fabinho Soldado saiu, não saíram com ele. Ele sentiu que não estava bem lá, que ia ter problema, falou, vou dar linha antes que me mandem embora. Agora, tem que renovar com o Depay, cara, com todo esse problema financeiro do Corinthians? E que recado você passa para o outro? Porque se der aumento para o Depay, tem que dar para os outros. Mas ele pode, ao invés de pedir aumento, ele pode reduzir. Aonde, Godoy, você viu isso na vida? O quê? Godoy, pelo amor de Deus. Ele... Não, calma. Você ficou até emocionado. Bebe uma o aguinha, Depay que Godoy. não está jogando, ele passou por aqui. Não, bebe uma aguinha. Ele ama o Corinthians. Isso. Desde pequeno, entendeu? Desde pequeno. Então, Sua ele ironia pode... é maravilhosa. Ele pode pedir, oferecer lá uma redução. Metade. Metade, pô. Ele pode estar sentindo que não tem necessidade de toda essa mordomia. Ele tem uma coisa, ele não tem amor, mas ele tem um poder. A gente tem que lembrar da contratação do Depay no Corinthians, no Memphis. O Corinthians, ele vem como, entre aspas, um presente da patrocinadora que substituiu a outra que estava na delegacia. Mas espera aí, Marília. A patrocinadora pagava 1/3 desse salário. Não. O resto o clube bancou. Essa é a meia... Esse problema no futebol é meia verdade. Não, só estou dizendo Quando falaram que o Depay, que a patrocinadora ia pagar, não é verdade, é uma inverdade. O Corinthians pagava mais de 2/3 do salário dele. Mas a patrocinadora, ao assumir o Corinthians, ela obrigou, por contrato, a contratação de uma estrela. Essa é uma obrigação contratual do contrato. Não Mas é a megalomania de contratar um cara que vai ter que pagar 2 vezes mais que a patrocinadora ofereceu. O Memphis vem, tira a camisa 10 do Garro e ele é essa estrela. E, esportivamente, se comprova. O Corinthians não é rebaixado em 2024, é campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. A patrocinadora vai renovar com o Corinthians. E o contrato de renovação do contrato da patrocinadora mantém a necessidade de existir uma grande figura no Corinthians. Eu não acho que ele vai ser renovado. Mas essas tratativas até a Copa do Mundo, elas vai dourar a pílula, porque o Corinthians tem que vender, como disse o Marcelo Paes, e vai ter que ter alguém. Não vai poder perder o Memphis, o Yuri, o Bidon e a patrocinadora falar, tudo bem, vocês precisam fazer caixa. Mas o que não pode o que não pode é manter a meia-verdade. A patrocinadora deu X, os caras gastaram 3X com o Depay. E falar que é a patrocinadora que está pagando. Foi uma mentira. Foi uma inverdade. E não pode continuar com isso por causa desse discurso do Marcelo Paes. Ou é apenas papo, porque, como você disse, abriram mão de um cara que cuidava do vestiário com os boleiros, que falava a mesma língua, para um cara que vai estar lá para cuidar de números. Então o Corinthians fez uma escolha que pode ser perigosa. Pode. Fora isso, Godoy, se você vender esses outros jogadores e renovar com o Memphis, você vai ter que trazer mais jogador, porque ele não vai, sozinho ele não vai jogar. Lógico. Então, é um problema também, o furacão que está acontecendo no Corinthians. Godoy. Mas o Marcelo Paes é de dialogar com o jogador, sim, pô. Ele foi presidente do Fortaleza, ele conversava com o jogador. Ele tem esse relacionamento. É diferente. Com todo o respeito, o tamanho do jogador do Fortaleza é diferente do tamanho do jogador do Corinthians. Não dentro de campo, na mídia, na exposição, na força que a palavra de um tem com o outro. Não, Fernando, isso é diferente. Mas aí você tá na faculdade, cara. Você tá na faculdade. Ela pode ser uma estadual, uma federal ou uma particular, mas você tá aprendendo. Você tá na aula prática, você tá aprendendo. E os problemas, guardadas as devidas proporções de um Corinthians, de um Fortaleza, mas os problemas, eles acontecem. E você precisa ter a atitude para resolver. E seja ele grande ou pequeno, maior ou menor repercussão, ele mostrou que tem competência, sim. Não, ninguém está tirando a competência dele. Não, eu estou falando, mas eu estou falando competência nesse lado aí, dentro do vestiário, no campo.
No vestiário e no Não, campo. sem dúvida, ele já mostrou isso, só que são situações diferentes. E aí, Porque só pra no deixar- mesmo tempo que você fala que vai economizar. Fiel, então é isso, mano. Na moral, não aguento o Fernandinho, não, mano. Que cara insuportável. Agora você sabe porque eu não tô colocando os donos da bola, né? Você reclama do Neto, aí alguns, né? Por isso que eu não coloco os donos da bola, mano. Fernandinho é um anti-chato pra caramba, pelo amor de Deus, mano. Que cara insuportável, insuportável. Não sei se o Fernandinho tá lembrado, não sei, mas o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, o Memphis sendo protagonista, inclusive gol na final. Mas aí vamos falar do jogo que importa aí, o Zé Elias, que ele comentou. Cara, time reserva aí que entrou hoje, feio, hein? Que jogo feio, mano. E Hugo, lateral esquerdo, ficou os 90 minutos. A sorte do Dorival é que o Yuri salvou com o gol no finalzinho ali, aos 91. Porque ia ser mais um empate, a gente ia ficar fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, que seria uma vergonha. E para vocês verem, né? Cara, Santos e São Paulo fora da zona de classificação e o Corinthians ia ficar fora com esse empate aí. Mas agora, cara, de fora da zona de classificação para quarto lugar. Então agora o próximo jogo é em casa do Paulista, no caso, é em casa. Vai jogar Brasileiro quarta-feira contra o Bahia e domingo a final contra o Flamengo. Então é vitória importantíssima, cara. Que joga de bola esse André é um absurdo. Claro que ainda toma algumas decisões erradas ali na hora de passar a bola e tal, mas ele marca, ele é muito forte, ele dribla, tem um bom passe, chuta bem. Cara, que moleque completo. Eu tenho até medo desse moleque não ficar nem 6 meses no Corinthians. Pegar um PSG da vida é que nem foi o Gabriel Moscardo, mano, e já levar embora. É um moleque que joga bola. Joga bola. Gosto demais dele, cara. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. E até o próximo, vixe, ó. Valeu, é nóis.